Caso Marielle Franco. Vereador e ex-policial são apontados por testemunha como possíveis responsáveis pela morte dela e do motorista Anderson Gomes. Decisão tomada. Estados Unidos estão fora do acordo nuclear com o Irã. Def Leppard divulga lyric video para um clássico. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando do caso Marielle Franco. Uma testemunha contou à polícia que um vereador e um ex-policial militar seriam os mandantes do crime. Essas informações foram divulgadas agora à noite pelo jornal O Globo. Segundo a publicação, a ordem para matar a vereadora partiu de dentro do complexo penitenciário de Jericinó, que fica na zona oeste da cidade, onde o ex-policial está preso. A testemunha teria fornecido também vários detalhes de como a execução foi planejada e os nomes dos 4 homens designados para matar Marielle. Os suspeitos são o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, que está preso em Bangu 9 por chefiar uma milícia. As conversas entre os dois teriam começado em junho do ano passado. A testemunha disse que Siciliano afirmou que as ações comunitárias da vereadora estariam atrapalhando os negócios nas áreas de interesse da milícia. Ainda segundo o depoimento, Orlando mandou clonar o carro prata que foi visto circulando perto da comunidade controlada pelo ex-PM. Um levantamento dos hábitos da vereadora também teria sido feito. Ela foi executada com 4 tiros na cabeça na noite de 14 de março. Na ação, o motorista Anderson Gomes também morreu. A assessora de Marielle foi ferida por estilhaços. O vereador Marcelo Siciliano chegou a prestar depoimento sobre o caso no início de abril, na condição de testemunha. Em nota, o vereador negou as acusações, disse que a testemunha é mentirosa e que não conhece o ex-policial Araújo. Disse ainda ser uma covardia tentar incriminá-lo e que Marielle, além de colega de trabalho, era amiga dele. Os fragmentos de ossos encontrados nesta terça-feira nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo são de um adulto do sexo masculino. A conclusão é de uma análise preliminar do Instituto Médico Legal. Os ossos foram encontrados algumas horas depois da descoberta de roupas, brinquedos e aparelhos domésticos. As máquinas pesadas foram afastadas para que os bombeiros fizessem as buscas com as próprias mãos. A identificação do corpo será feita por confronto. É uma comparação entre características da pessoa desaparecida e dos remanescentes humanos encontrados. O número de desaparecidos subiu para 7. Francisco Dantas, de 56 anos, que morava no 8º andar, entrou para a lista. O irmão de Selma Almeida da Silva, procurada junto com os 2 filhos gêmeos, esteve no local da tragédia. Me deu vontade de entrar lá de baixo e cavar para ver se ela está lá de baixo logo. Você olhar assim e ver que tem um sangue seu ali de baixo ali, não é fácil não, viu? Não é brincadeira não, só Deus. Um sargento do Corpo de Bombeiros teve um ataque de fúria ao perder um voo no Aeroporto Internacional de Brasília. Aos gritos, ele ataca PMs com uma barra usada na organização das filas. Também sobe na balança de bagagens. O agressor chegou a ser detido, mas pagou fiança de R$1.000 e foi liberado. Em Patos, no interior de Minas Gerais, pai e filha são acusados de matar um homem. Ele é empurrado de uma bicicleta. Ainda tenta fugir correndo. Ao cair, é golpeado com um objeto parecido com uma faca. A vítima morreu minutos depois. Mais um flagrante na região metropolitana de Fortaleza. Os criminosos chegam numa caminhonete e rendem o segurança de um posto de combustíveis. Em seguida, recolhem o dinheiro e roubam um motociclista. Antes de fugir, eles ainda abastecem o veículo. Até agora, ninguém foi preso. Vamos agora às notícias internacionais. Os Estados Unidos estão fora do acordo nuclear com o Irã. Essa decisão foi anunciada nesta terça pelo presidente Donald Trump, que também retomou as sanções contra o país. Para o líder republicano, os iranianos são os principais patrocinadores de extremistas pelo mundo. A reportagem é do Fábio Borges. Durante o anúncio sobre a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear, Donald Trump disse que o governo do Irã patrocina grupos terroristas. The Iranian regime
O regime iraniano exporta mísseis, alimenta conflitos no Oriente Médio e patrocina grupos terroristas e milícias como Hezbollah, Hamas, Talibã e Al-Qaeda. O presidente americano também afirmou ter provas de que o governo iraniano mentiu sobre as intenções de seu programa nuclear. Em um curto período, o maior patrocinador de terrorismo vai estar perto de adquirir as armas mais perigosas do mundo. Imediatamente após o anúncio, Donald Trump assinou um documento que impõe a retomada de sanções econômicas contra o Irã. O acordo nuclear foi feito em julho de 2015 e contou com as assinaturas do Irã, Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha. O pacto foi negociado por mais de 2 anos durante a administração Barack Obama. No acordo, o Irã se comprometeu a reduzir seu programa de enriquecimento de urânio para provar não ter capacidade de produzir armas nucleares. Produziria apenas o necessário para o uso civil. Em troca, foram suspensas em janeiro de 2016 sanções econômicas contra o país. Para o líder americano, as maiores falhas do tratado são a não restrição da produção de mísseis balísticos iranianos e a falta de um termo que condiciona o papel do Irã nas guerras da Síria e Iêmen. O presidente francês, Emmanuel Macron, publicou no Twitter que França, Alemanha e Reino Unido lamentam a saída dos Estados Unidos do tratado. A chefe de políticas exteriores da União Europeia, Federica Mogherini, disse que o tratado é crucial para manter a segurança na Europa e no resto do mundo e que a União Europeia se mantém no acordo. A Rússia também condenou a decisão de Trump. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apoiou o presidente americano. Israel has opposed the nuclear deal from the start. Israel é contra esse acordo desde que foi firmado, porque acreditamos que esse tratado abriu caminho para o Irã construir um arsenal de bombas nucleares num período de poucos anos. O governo iraniano afirma que seu programa nuclear tem fins pacíficos. O presidente Hassan Rouhani disse, logo após o anúncio de Trump, que o Irã vai permanecer no tratado com os outros 5 países membros do pacto. A saída dos Estados Unidos do acordo pode afetar diretamente o preço do petróleo mundial. Com as sanções impostas por Donald Trump, a venda de petróleo pelo Irã cai drasticamente e diminui a oferta no mercado global. Consequentemente, sobem os preços do óleo e de seus derivados, como a gasolina, por exemplo. Até mesmo os americanos devem pagar o preço pela decisão tomada por Donald Trump. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. A Argentina pediu socorro ao FMI por conta da perda de valor do peso em relação ao dólar. Na última semana, a moeda americana teve alta de 5%. O objetivo imediato é conseguir um empréstimo de 30 bilhões de dólares. Na conversa com a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, o presidente Maurício Macri responsabilizou a antecessora, Cristina Kirchner, pelo que chamou de turbulências cambiais. Os líderes da China e da Coreia do Norte se encontraram pela segunda vez em menos de 2 meses. A visita de Kim Jong-un a Xi Jinping teve como objetivo preparar o norte-coreano para o encontro que terá nas próximas semanas com o presidente dos Estados Unidos. Em nota, a Casa Branca informou que Donald Trump e Xi Jinping conversaram depois da reunião do presidente chinês com o líder norte-coreano. Segundo o comunicado, os 2 presidentes reiteraram a importância de manter as sanções à Coreia do Norte até o desmantelamento permanente do programa nuclear de Kim Jong-un. Na República Democrática do Congo, as autoridades de saúde admitiram uma nova epidemia de ebola. 17 mortes foram confirmadas. Esse é o 9º surto do vírus no país desde que a doença foi descoberta em 1976. Profissionais da Organização Mundial da Saúde e da ONG Médicos Sem Fronteiras já chegaram a Bikoro, que é uma das cidades mais afetadas. E em 2013, uma epidemia de ebola na África Ocidental deixou quase 12 mil mortos. O Met Gala, que é um evento anual para arrecadar fundos para o Museu Metropolitano de Artes de Nova York, contou com performances especiais de quem?
Madonna, olha aí, tudo nessa edição. Por ser um evento reservado, poucos registros foram feitos, só que a própria cantora divulgou uns trechinhos ali da participação dela em redes sociais. A rainha do pop aproveitou que o tema era religião, cantou o super hit Like a Prayer e ainda a inédita Beautiful Game. Madonna surpreendeu e mandou uma versão da música Hallelujah de Leonard Cohen. O Dia das Mães é no próximo domingo e alguns músicos já entraram no clima. Nessa terça, o rapper Emicida divulgou o vídeo ao vivo de Mãe, música que conta a história de Dona Jacira. Esquecida senhora, limpando o chão desses boys. E emoção é o que não falta durante a performance. Profundo ver o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre do presídio, eu pensando em suicídio aos 8 anos, moça. O show foi gravado em São Paulo e estará no DVD 10 anos de triunfo. Esse já é o 7º vídeo que o músico divulga desse projeto. Saiu a apresentação de Jessie J durante a gravação do programa Dear Mama. É um especial de Dia das Mães. Foram 2 canções. A primeira do próximo álbum, Queen. E a outra, clássica, I'm Every Woman, de Whitney Houston. E olha, saiu o trailer final de Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. Na sequência, a atriz Lily James faz a versão jovem da personagem de Meryl Streep. A história vai para o passado para mostrar como ela conheceu os 3 possíveis pais de Sophie, que no presente está grávida. A produção chega aos cinemas em agosto. I've decided to commit to being a grandmother. Saíram as primeiras cenas da aguardada 2ª temporada de 13 Reasons Why. A série adolescente gira em torno de um caso de suicídio motivado por bullying. Os novos episódios revelam motivos e histórias envolvendo os personagens que não foram abordados na primeira fase. Depois da divulgação das fitas, revelando os 13 motivos pelos quais a jovem tirou a própria vida, o público vai acompanhar as consequências da morte de Hannah e a recuperação dos alunos da Escola Liberty. Todos os episódios estarão disponíveis via streaming, ou seja, pela internet, a partir do dia 18 desse mês. O invencível Luke Cage está de volta. Depois de limpar seu nome, o herói se tornou uma celebridade nas ruas do Harlem. Agora, novos desafios virão para manter a promessa de proteger a comunidade. Claro que um vilão chega para mostrar que Luke não é o único poderoso na área. Você confere a continuação da história do herói em 22 de junho, também via streaming. Bom, gente, olha só, o prazo para transferir, atualizar ou emitir o título de eleitor termina nesta quarta-feira em todo o país. Mesmo com atendimento reforçado na maioria dos cartórios eleitorais, quem deixou para a última hora vai enfrentar problemas. No Recife, por exemplo, a polícia já teve que organizar as filas. Em Fortaleza, o TRE fez um mutirão, o prazo não será prorrogado, isso já está confirmado também. Então corre aí para não ficar de fora das eleições de outubro desse ano, a gente sabe o quanto é importante, né? O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que a decisão de Joaquim Barbosa de não disputar a presidência da República é compreensível. Em nota, o partido informou que vai seguir na busca de uma alternativa que atenda ao clamor por renovação política. O anúncio de Joaquim Barbosa foi feito na manhã desta terça-feira pelo Twitter. O ex-presidente do STF disse que foram semanas e semanas de reflexão e que a decisão foi estritamente pessoal. A notícia da desistência de Barbosa, que na verdade nem tinha admitido ser candidato, movimentou o noticiário político. Afinal de contas, ele já despontava nas pesquisas com cerca de 10% das intenções de voto. Para o presidente da Câmara, também pré-candidato à presidência, os votos vão se pulverizar. As pesquisas estão mostrando uma dispersão muito grande,
vamos dizer, uma falta de, vamos dizer assim, de solidez nesse momento de todas as candidaturas. Então o problema é que a sociedade ainda não acompanha a eleição como deveria, e aí todo mundo vai ter que ter paciência, principalmente vocês, até setembro desse ano. Em visita a Niterói, no Rio de Janeiro, outros 3 pré-candidatos ao Planalto comentaram a decisão de Joaquim Barbosa. Eu acho que é uma perda, porque nós precisamos de novas lideranças, de maior participação, um homem preparado, né, com serviço prestado ao Brasil. Sempre tive respeito pelo processo de discernimento que o ministro estava fazendo e pelo debate interno que o PSB está fazendo. A ausência dele no processo eleitoral certamente empobrece o debate. Vamos falar agora da Lava Jato. Nessa terça-feira teve a Operação Déjà Vu. 3 ex-executivos da Petrobras e 2 operadores financeiros foram presos. Essa nova fase investiga o pagamento de 200 milhões de reais de propina a ex-funcionários da estatal e a políticos do MDB e do PT também. As vantagens estão relacionadas a um contrato de mais de 825 milhões de dólares da Petrobras com a Odebrecht entre os anos de 2010 e 2012. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Os presos serão levados à superintendência da PF em Curitiba, no Paraná. Bom, e o Supremo Tribunal Federal aceitou nesta terça-feira a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os detalhes de Brasília com o repórter Eric Klein. Por unanimidade, por 5 votos a 0, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal transformou em réus o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, a mãe deles e outras 2 pessoas. Eles vão responder à ação penal a um processo aqui no Supremo Tribunal Federal, no caso que envolve o chamado bunker de Gedel, um apartamento que o ex-ministro utilizaria em Salvador, onde foram encontrados 51 milhões de reais em malas. Por unanimidade também, o STF decidiu manter Gedel Vieira Lima na prisão. A defesa do ex-ministro queria a liberdade de Gedel, mas os ministros do Supremo entenderam que se ele saísse da cadeia, poderia voltar a cometer os crimes. O dia foi bastante agitado aqui no STF em relação a decisões contra políticos. Uma dessas decisões contra Aécio Neves. Um inquérito contra o senador mineiro foi remetido à primeira instância. Eric Klein, de Brasília, para o Leitura Dinâmica. Olha, a FIFA anunciou mudanças nas regras do futebol. Algumas prometem dar o que falar. Roda aí. Entre as alterações está a oficialização do árbitro de vídeo. Tem mais. Se um atleta se aproximar da cabine, será advertido. Caso entre no local em que o juiz analisa as imagens, vai levar cartão vermelho. Outra novidade é que mordidas, alô, Luizito Soares, serão consideradas faltas diretas. E ainda, 4ª substituição durante a disputa da prorrogação. Parada para hidratação não pode exceder 1 minuto. Algumas situações de cartão vermelho podem ser revistas mesmo depois do reinício do jogo. E a alteração na regra de impedimento, que promete muita polêmica. A análise da condição do jogador deve ser feita no momento em que acontece o primeiro toque antes do passe definitivo. Não mais o final do movimento quando a bola sai do pé do atleta. Pessoal, será que as polêmicas diminuirão ou aumentarão com essas novas medidas? Bom, isso a gente só vai saber mesmo a partir de junho. Depois de 13 vice-presidentes deixarem o Vasco e acusarem a atual diretoria por falta de transparência, sobretudo em relação à negociação envolvendo o jovem atacante Paulinho para o Bayer Leverkusen, Alexandre Campelo, presidente do Cruz Maltino, se defendeu. Em nenhum outro momento na história do clube se teve um balanço que se aproximasse desse que nós publicamos. E dele consta exatamente quais são os valores da venda do Paulinho, qual foi o comissionamento pago, qual foi o bônus pago ao jogador, dando total transparência a essa negociação. O atacante Jobson, ex-Botafogo, vai defender o Brasiliense, que é a equipe da Série D. Ele saiu da prisão há 2 semanas, onde estava detido sob acusação de estupro contra menores de idade.
Jobson nega as acusações. E nossa edição termina com um clássico de Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, acaba de ganhar esse lyric video aqui, ó. A música é de 1988 e foi escolhida para divulgar o lançamento de uma série de coletâneas do grupo. O primeiro volume chega no dia 1º de junho. Tenha uma boa noite e a gente volta amanhã com muito mais. Tchau!